Aleluia. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. É que nós vamos louvar hoje à noite. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Vamos adorar o Senhor. E mesmo sendo pó, com tudo que há em nós, confessarei que o quê? Que céus e terra passa, tudo passa, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará, nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, Deus, teu santo nome. Mesmo sendo pó, e mesmo sendo com tudo em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho ao ouvir teu nome, teu santo nome. Esse é o nosso Deus. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, seja o teu nome, louvado seja o teu nome, teu santo nome, Senhor. Senhor que criou os céus e a terra, é o nosso Deus. Deus seja louvado em nossas vidas, meu irmão. Nós servimos a um Deus grandioso e nós nos alegramos por isso, porque existe um Deus, um Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.
Amém, graças a Deus. A irmã Cláudia também vai louvar o nome do Senhor. Enquanto ela estiver cantando, a igreja estará ofertando para a manutenção da obra do Senhor. Depois da irmã Cláudia, o diácono Girnaldo, o presbítero Girnaldo, também vai louvar ao Senhor. E em seguida o irmão André Max também vai louvar o nome do Senhor, logo após o presbítero Girnaldo. Querendo agora consagrar diácono, presbítero Girnaldo. Tenho o prazer de saudar a todos em nome do Senhor Jesus. Acalma tua alma angustiada, Deus está vendo tudo e vai responder. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Não importa o que está acontecendo, fica tranquilo, Deus está resolvendo. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Você não entende agora, mas amanhã vai entender que é melhor do jeito dele. Então deixa Deus fazer. Ele está no controle, então pra que temer? Pare de chorar, Deus está cuidando de você. E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. Te dá forças pra andar, você não precisa mais temer. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da sua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Enquanto tu adora, Deus vai respondendo. Enquanto tu adora, Deus está fazendo. Olha, não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da sua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da sua vida. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Você não entende agora, mas amanhã vai entender que é melhor do jeito dele. Então deixa Deus fazer. Ele está no controle, então pra que temer? Pare de chorar, Deus está cuidando de você. E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá forças pra andar. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da sua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Enquanto tu adora, Deus está fazendo. Enquanto tu adora, Deus está fazendo. Olha, não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da sua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Amém. Louvado e engrandecido seja
exalte o nome desse Deus que cuida de nós por sua misericórdia. Também tenho o prazer de saudar mais uma vez a amada igreja, em nome de Jesus Cristo. Tudo que eu tenho, sim, és um presente de Deus pra mim, és o amor da minha vida, é quem me traz inspiração pra eu compor essa canção e dizer que te amo, sim. Tu és o amor da minha vida, a bênção que me ilumina, que me dá força pra viver. Senhor, segura em minhas mãos, não deixe eu cair no chão. Quero contigo ser feliz. Tu és a minha alegria nas noites frias e sombrias, quando eu estou na solidão. Tu estás sempre me olhando, na tua obra trabalhando, e quero sempre ser assim. Tu és o amor da minha vida, a bênção que me ilumina, que me dá força pra viver. Senhor, segura em minhas mãos, não deixe eu cair no chão. Quero contigo ser feliz. Tu és o amor da minha vida, a bênção que me ilumina, que me dá força pra viver. Senhor, segura em minhas mãos, não deixe eu cair no chão. Quero contigo ser feliz. Com Jesus sempre feliz. Saúde os irmãos em nome de Jesus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, de frente com os meus desejos, resistir ao mal até o fim. Uma hora eu te virar de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, influenciar contra os meus impulsos que ultrapassam o limite da razão. Preciso guardar meu corpo, pra que ele é um tempo santo.
ficar de pé. Pra se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu. Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer querendo viver. Se eu fosse que eu não é, de frente com os meus desejos, existia mal até o fim. E uma hora eu desviarei. Sempre ser desejador de vossos sonhos, evitar as más conversações, influenciar contra os teus impulsos, ultrapassar o preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é a confissão do Pai. Preciso ter atitude, guardar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje eu tenho que ficar eu não ficar de pé. Mas não eu preciso viver a verdade revelada. Hoje eu tenho que agora sou eu. Hoje é tempo de renunciar meu eu. Lembrar que minha cruz alguém por mim. Hoje é minha vez, agora sou eu. Hoje é tempo de fortalecer a fé. Vou pedir ao mundo e ficar de pé. Sabe conhecer. Hoje é tempo de renunciar meu eu. Hoje é minha vez. Amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, está conosco o pastor Manuel Neves, filho da igreja aqui, filho da irmã Elza Costa, e mora em Fortaleza, né? E eu convido agora para fazer uma oração, e em seguida o pastor Ivo Martins estará ministrando a palavra do Senhor. Já pode também se aproximar aqui para que o pastor ore, e em seguida o pastor Ivo Martins com a palavra. E depois do pastor Ivo, o pastor Davi Marroque já tem a oportunidade para trazer o encerramento do culto, os pastorais e o encerramento do culto, no nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos em nome de Jesus. Se ficar em pé, vamos orar, vamos entrar na presença do Senhor, vamos pedir para que o Senhor venha abençoar o nosso coração, vamos receber a palavra do Senhor nessa noite. Pode ser que Deus hoje esteja completando a boa obra que Ele começou na sua vida, ou quem sabe começando uma boa obra que Ele deseja realizar na minha e na sua vida. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua graça que tem nos alcançado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos tirou de um lamaçal, ó Deus, firmou os nossos pés sobre a rocha, ó Pai, nos deu uma nova vida, Senhor, nos deu esperança, nos deu a Tua palavra, nos deu o Teu Santo Espírito, ó Deus, e também o privilégio de sermos igreja, ó Pai. Abençoa, ó Deus, o nosso coração que vai receber a Tua palavra nessa noite, ó Deus. Que a Tua palavra venha, ó Deus, nos desafiar, nos consolar, nos edificar, ó Deus, e transformar a nossa vida, ó Pai.
Abençoa o teu servo, Senhor, que ele seja instrumento em tuas mãos nessa noite, ó Deus, para transmitir a tua palavra, ó Deus, com a autoridade do teu Espírito, ó Deus, e assim, ó Deus, a tua igreja, ó Pai, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, Senhor. Saúde a todos em nome de Jesus. Vamos ler a palavra. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 7. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: determina outra vez, certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Os irmãos podem se assentar. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Nesse capítulo, a carta aos Hebreus, o escritor vem falando a respeito de um grande projeto de Deus de salvação para o homem. E esse projeto, esse plano de salvação para o homem, ele abarca todos os homens, porque Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque a sua graça se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens. E esse plano, esse projeto de salvação, ele é eterno, glorioso, vitorioso, e que todos nós devemos atentar, como diz aqui na carta aos Hebreus, com mais diligência para as coisas que já ouvimos, porque como escaparemos nós se não atentarmos para a tão grande salvação? E nesse mesmo capítulo, o escritor vem falando, dizendo que ao longo do tempo, Deus tem dado aos homens muitas oportunidades de arrependimento, muitas oportunidades, mas que agora, que hoje, está diante de todos os homens uma única oportunidade de arrependimento. O apóstolo Paulo diz que Deus não leva em conta os tempos de ignorância, mas manda, ordena, anuncia que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, porque ele já determinou um dia que julgará o mundo com justiça, por meio de um varão, pelo qual ele mesmo determinou e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, diante de todos nós, diante de todos os homens, está a última oportunidade de arrependimento. E que o escritor vem dizendo que o motivo, a razão pelo qual os homens, durante todo o tempo, não se arrependeram, não creram no Evangelho, foi uma só: eles endureceram o coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Os homens endureceram o coração. Nós vemos, no caso de Moisés,
que quando foi a Faraó, e Faraó mesmo vendo os sinais, as maravilhas que Deus operou no Egito, mesmo assim a Bíblia diz que Faraó endureceu o seu coração. E quando o homem endurece o coração, aí sim, Deus pode endurecê-lo cada vez mais. Porque a voz de Deus está também nos sinais. Nós estamos aí diante de uma pandemia, são os sinais, são o princípio das dores, e nós precisamos ouvir a voz de Deus em meio aos sinais. Mas mesmo assim, hoje, existem muitas pessoas que ainda estão com o coração endurecido, porque por meio dos sinais, Jesus está dizendo: eu estou voltando. Eu estou voltando para buscar um povo meu, zeloso, especial e de boas obras. Mas mesmo assim, existe muita gente, diante de tudo quanto está acontecendo, existe muita gente com o coração endurecido para ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Mas tem pessoas que só se aquebrantam o coração depois que passa por uma situação bem difícil. Como no caso do rei Nabucodonosor, que por mais que ele viveu, ouviu a voz de Deus, teve experiências pessoais com Deus, mas o rei Nabucodonosor endureceu o seu coração. Ao passear no palácio, ele se exaltou. Ao contemplar a grande Babilônia, não é esta a grande Babilônia, que eu edifiquei para a casa real, eu construí para a minha glória e magnificência. A Bíblia diz que a palavra ainda estava na sua boca quando veio a voz de Deus, quando veio a voz do céu, que o seu reino seria tirado, que ele passaria a morar com animais, passaria a comer capim com os bois, passaria 7 tempos sobre ele, o orvalho do céu cairia sobre o seu corpo, e na mesma hora a palavra de Deus se cumpriu. A Bíblia diz que ele criou pelos como águias, as suas unhas cresceu como ave, até que reconheceu, que entendeu que o Senhor é quem reina, quem domina sobre o rei dos homens, e a ele dá a quem quer. Quando ele reconheceu, aí sim, quando ele passou por todo aquele processo, então o seu coração foi quebrantado. E ele glorificou, exaltou aquele que vive para todo sempre. Aquele que opera maravilhosamente com o exército do céu. E ele passou a glorificar a Deus. Nós temos também exemplos de homens que endureceu o coração como a nação de Israel. Que Jesus veio para eles, mas eles não o receberam. Que eles escutaram o Evangelho, ouviram a palavra de Deus. Paulo diz que eles ouviram, disseram, sim ouviram, mas não a receberam, não creram, não se submeteu ao que exige o Evangelho, endureceu o coração. E é muito perigoso quando nós procuramos alguma desculpa para não estar na presença de Deus. A gente coloca desculpa no filho, coloca desculpa no coronavírus, coloca desculpa em tudo quanto a gente pode usar para não estar na casa de Deus. Isso é um sinal de que nós estamos com o coração endurecido para ouvir a voz de Deus. Porque é importante ouvir.
a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, hoje, porque a gente sabe que para Deus o tempo não é como o nosso, porque Ele quem criou o tempo, Ele é Senhor do tempo, Ele não dorme, para Deus é sempre presente. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mas como ouvir a voz de Deus? É possível ouvir Deus falar? A Bíblia fala de homens e mulheres que ouviram a voz de Deus. Quando Adão e Eva caíram, pecaram, eles ouviram a voz de Deus na viração do dia, passeando no jardim. E Adão disse: eu ouvi a sua voz soar no jardim e me escondi e temi. A Bíblia diz que Moisés, lá na sarça ardente, ouviu a voz de Deus. A Bíblia diz que Samuel ouviu a voz de Deus de modo audível. Ele ouviu Deus falar com ele: Samuel, Samuel. E ele respondeu dizendo: fala, porque o teu servo ouve. Abraão teve contato com o anjo do Senhor e ouviu a voz de Deus. O mesmo anjo consolou Agar, serva de Abraão, e ela também ouviu a voz de Deus. Outros, os profetas, eles ouviram a voz de Deus. E eles eram usados também como boca de Deus para falar à nação de Israel. Então é possível ouvir Deus falar. Jesus ouviu Deus falar. Lá, no início do seu ministério, ao ser batizado no Rio Jordão, bradou do céu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus ele era orientado pela voz de Deus no meio do seu ministério, lá no Monte da Transfiguração, quando a nuvem cobriu. Jesus também ouviu a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Já no fim do seu ministério, Deus falou e Jesus ouviu a voz de Deus. Ele disse: Pai, glorifica o teu nome. E ele ouviu Deus falando: já tenho glorificado e ainda o glorificarei. A Bíblia diz que quem estava ali, as multidões, ouviram e disseram: foi um trovão. Outros disseram: um anjo falava. E Jesus disse: essa voz não veio por amor de mim, mas por amor de vós. Então a Cristo, Jesus, Ele próprio é a voz de Deus, é o verbo, é a palavra personificada de Deus ao nosso coração. Porque no passado Deus falou aos pais de muitas maneiras, várias vezes, por meio dos profetas, mas hoje Cristo é a palavra de Deus falada ao nosso coração, aos homens. Então é possível ouvir a voz de Deus. A Bíblia, quando nós lemos ela, é Deus falando ao nosso coração. Quando Jesus pregava o Evangelho, era a voz de Deus, a palavra de Deus falada aos homens. E aí Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Mas o ouvir aqui não é só escutar, porque Israel escutou, de fato escutou. Quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão, eles ouviram, eles escutaram Jesus pregando o seu sermão. Mas quantos creram? Quando os fariseus ficavam no meio da multidão, a fim de pegar Jesus em alguma falha, de fato, eles escutavam a pregação, os ensinamentos de Jesus. Judas Iscariotes caminhou junto com Jesus. E ele escutou Jesus falar, Jesus pregar, Jesus ensinar,
Mas Judas só escutou, não creu. Ouvir é entender, é compreender, é ouvir a palavra misturada com a fé, porque eu posso ir lá para o Japão e escutar um japonês falar, mas eu não vou compreender, eu não vou entender. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus, ouvir aqui é compreender, é entender. É quando nós ouvimos e a fé é gerada no nosso coração e os nossos olhos espirituais são abertos e eu passo a perceber a minha miserável situação de pecador. Eu passo a compreender que Cristo morreu lá na cruz do Calvário pelos meus pecados. Eu passo a compreender e entender que necessito da sua graça salvadora. E nós precisamos ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, e não endurecer o coração, porque Jesus disse que quem é de Deus, escuta a palavra de Deus, porque Jesus disse que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em condenação, é passou da morte para a vida. Eu preciso ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, para a minha fé ser fortalecida. Porque a nossa fé, ela é fortalecida pelas verdades, quando ouvimos as verdades do Evangelho. Assim como também a incredulidade, ela é fortalecida pela mentira do diabo. Lá no Éden, quando Adão e Eva ouviram as mentiras das serpentes, Deus disse: no dia que vocês comerem do fruto, certamente vocês morrem. Mas a serpente disse: não, vocês não vão morrer não, vocês vão ser iguais a Deus. Adão e Eva comeram o fruto, mas eles não esperavam morrer, porque eles estavam acreditando na mentira da serpente, que disse: vocês não morrem. Então, assim como a fé, ela é fortalecida ao ouvir as verdades do Evangelho, a mentira ou a incredulidade é também fortalecida pelas mentiras que Satanás prega, que o mundo prega. Então, quem foi alcançado pelo Evangelho da graça, que tem a fé genuína, ele precisa continuar ouvindo, para continuar sendo fortalecida a sua fé nas verdades de Deus, para que ele não venha a ser enganado por mentiras de Satanás. Então, ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, mas se aquebrantes diante de Deus, porque o apóstolo Paulo, que outrora perseguidor da igreja, assolava a igreja, perseguia os cristãos, mas a Bíblia diz que ele, no caminho perto de Damasco, ele viu um resplendor de luz que o cercava. Ele disse que aqueles que estavam com ele, viram a luz, mas não ouviram a voz. Ele não viu Jesus, mas ele ouviu a voz de Jesus que falava com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ao ouvir a voz de Deus, Saulo de Tarso foi quebrantado. E a partir de então, Saulo vivia no seu trabalho de evangelização e era orientado pela voz de Deus. Ele queria ir para a Bitínia, ele queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo lhe falava. Então é importante, é necessário que nós ouçamos Deus falar. E ao ouvir a sua voz, hoje, não endureçais o vosso coração. Que continuaremos ouvindo a sua voz. É um privilégio nosso termos a palavra de Deus, que é Deus falando ao nosso coração, nos orientando. E na palavra nós encontramos palavras que Deus nos assegura que na sua presença
nós estamos guardados, nós estamos protegidos. Portanto, para ouvir a voz de Deus, eu preciso baixar o volume de outras vozes, para dar atenção ao que Deus está falando. Porque a gente só escuta o Jornal Nacional, que aterroriza as pessoas, escuta as várias vozes, mas nos esquecemos que a voz de Deus é confortadora, a voz de Deus é alentadora, a voz de Deus fortalece a nossa fé para continuar acreditando que o Senhor está conosco e nas suas mãos nós estamos guardados, seguros, e nós precisamos ser orientados por ela. É a voz de Deus. Quando nós compreendemos as verdades de Deus, porque não há ninguém melhor para nos falar a verdade do que o próprio Deus. Aí nós somos difícil de sermos persuadidos ou influenciados por qualquer outra voz. Dificilmente. Se você toma uma decisão, Deus lhe orientou para você tomar aquela decisão, é impossível alguém chegar para você e lhe aconselhar e você mudar da sua direção, do seu rumo. Porque a verdade de Deus já está, você já ouviu a voz de Deus, já foi orientado por Ele. Porque a maioria das vezes, muitas pessoas faz planos, mas chega alguém e influencia, dá um conselho. Eu escuto os conselhos por educação, mas quando você é orientado por Deus, jamais você vai mudar o seu rumo, você vai continuar acreditando. Como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido, Ele é poderoso. Quando você sabe em quem tem crido, sabe que Deus é poderoso, jamais você vai deixar ser influenciado para tomar outro rumo que não é a vontade de Deus. Portanto, se hoje, porque o dia aceitável é hoje, é agora, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que continuaremos desejosos a estar na sua presença e ouvir a sua voz e continuar crendo, continuar acreditando nas suas promessas. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Graças ao nome do Senhor, para todos sempre. Ele que tem falado realmente ao nosso coração. E a gente deve dar graças a Ele, porque a sua voz, a sua palavra tem nos orientado de tal maneira que a Igreja do Senhor nunca é confundida, porque ouve a voz do pastor das ovelhas. Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz e elas o seguem e nunca seguirão o estranho. Isso é muito importante. Nós louvamos ao Senhor por essa grande manifestação da bondade de Deus em nosso favor. Que Deus continue abençoando. Irmãos, amanhã nós teremos uma série de trabalhos na nossa igreja. Amanhã é dia de culto de missões, no assentamento Milagres e em outras localidades. Umas 4 ou 5 estarão reunidas amanhã para o culto de missões. E os irmãos estão de posse do boletim de atividades, a programação está lá. E os irmãos ficam na responsabilidade de realizar
esse trabalho para a glória do nome do Senhor. E amanhã teremos em Severiano Melo a posse da nova diretoria da congregação ali. E a gente pede as orações dos irmãos em nosso favor. E no sábado estaremos indo até São Francisco, no município de Catolé do Rocha, na Paraíba, inaugurar a nossa casa de oração ali. Se Deus quiser, estaremos ali para celebrar o nome do Senhor, agradecer o que Ele tem feito por nós. Somos instrumentos. Às vezes, o instrumento é muito judiado, né? Mas ele não perde a sua funcionalidade, ele não perde os seus objetivos, ele continua sendo instrumentos. E a gente, como instrumento de Deus, por mais que padeça, sofra, mas continuamos sendo instrumentos. Deus seja, portanto, louvado. Vamos ficar de pé e vamos agradecer com a oração, orando por todos os que estão necessitados. Há muitos doentes, enfermos, há muitos enfrentando dificuldades. Como foi dito aqui, né? A incredulidade, ela cresce na medida que a gente dá atenção à mentira. E pode notar, crente doente para todo lado. Por quê? Porque dão ouvidos à mentira. Depois, é como esses exames de Covid que estão chegando. A pessoa morre e morreu com a doença parecida com Covid. E aí enterra daquele jeito, sem a família chegar perto. Aí depois o resultado do exame chega e diz que ela não tinha Covid. Mas já está enterrado. E a família sofrendo. Então assim é essa situação. A gente está aí, ouve as mentiras, depois a gente quer remendar tudo, aí não pode mais. E a gente tem que orar pelo povo de Deus, que a coisa está séria, não é brincadeira não. Eu vou convidar o bispo para orar, encerrando a reunião desta noite. E os irmãos, olhe, daqui a pouquinho, pode vir, daqui a pouquinho, às 10 horas, o programa A Palavra da Fé. E amanhã, às 6 da manhã, a live Gotas de Orvalho. E às 9 horas, a oração nossa de cada dia. Vamos participar para a glória de Deus. Vamos orar. Eu saúdo a todos no nome de Jesus. Soberano Deus e nosso Pai amado, te rendemos graças por este momento que nos deste aqui. Ó Deus, louvando o teu nome, te adorando, meu Pai, ouvindo a tua palavra, ouvindo a tua voz. Te pedimos, nos ajuda, Senhor, que guardemos no nosso coração a tua palavra, que é a verdade, para que nela sejamos fortalecidos e abençoados, guardados para a glória do teu nome. Pai, olha para aqueles que estão enfermos, meu Pai, dentre eles a irmã Ana Célia, guarda a sua vida, tem misericórdia, tu és o Senhor. Deus vivo e amado, faz maravilhas, estende a tua boa mão
e guarda-nos, nos despede em tua paz, ó Deus, levando-nos cada um à sua casa, debaixo de tua proteção. No nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te oramos e te agradecemos. Amém.